Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Hoje o assunto, sem mais delonga, é a Igreja de Jesus, né? Com tantas igrejas de Jesus, vamos hoje especificar qual igreja que pode não ser de Jesus, ok? Presta atenção, hein? Mas antes, vem comigo, ó, já, ó, dando like, ó, dá o joinha aí para que a gente juntinho continue assim nesses estudos, para a gente crescer na graça, no conhecimento e crescer essa nação da Aliança da Cruz, tá bom? Vai compartilhando com os amigos, com os irmãos, com a parentada toda, com seus grupos, né? Amigos, vamos se anunciar o evangelho, né? Nós temos essa facilidade hoje, tá bom? Compartilhar a palavra de Deus e comentar, interagir, né? Vamos questionar, vamos entender, vamos ensinar, né? Então, vamos compartilhar a palavra de Deus para juntinho, né? Fazer jus a João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó, rapidinho, vai aí, ó, já vai dar o joinha, por favor. Tá bom? Presta atenção, menina. Mas antes, vem comigo, ó, já, ó, dando like, ó, dá o joinha aí para que a gente juntinho continue assim nesses estudos, para a gente crescer na graça, no conhecimento e crescer essa nação da Aliança da Cruz, tá bom? Vai compartilhando com os amigos, com os irmãos, com a parentada toda, com seus grupos, né? Amigos, vamos se anunciar o evangelho, né? Nós temos essa facilidade hoje, tá bom? Compartilhar a palavra de Deus e comentar, interagir, né? Vamos questionar, vamos entender, vamos ensinar, né? Então, vamos compartilhar a palavra de Deus para juntinho, né? Fazer jus a João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó, rapidinho, vai aí, ó, já vai dar o joinha, por favor. Tá bom? Presta atenção, menina. Primeiro vamos entender que a igreja de Jesus foram os 12, né? Os discípulos, né? Em Mateus 10, Jesus chamou os seus 12, né, discípulos para junto dele e lhes deu o quê? Autoridade, para junto dele deu autoridade para o quê? Para expulsar espíritos maus e para curar o quê? Toda espécie de doenças e enfermidades. Presta atenção. Aqui no versículo 5, ele diz, Jesus os enviou com as seguintes instruções. Não vão, presta atenção, a igreja de Jesus, não vão aos outros povos, presta atenção, nem, né, sem corte, para que nós venhamos a entender a incumbência da igreja de Jesus, né? Nem entrem nas cidades, o quê? Dos samaritanos, porém, vão, o quê? As ovelhas perdidas. De quem? De Israel. Aí o que é para eles fazer? Vão anunciar que o reino dos céus, o reino espiritual, porque eles conheciam, né, aquele o reino físico, né, a igreja de Jerusalém ali, está o quê? Perto. O que é uma coisa perto? Estava perto, né? Cuidem, né? Aqui, ó. Curem os doentes, ó. Ressuscitem os mortos. Presta atenção, a incumbência deles. Né? Mortos o quê? Como defunto, pessoas que morreram, como é que eles vão ressuscitar? Ressuscitem os mortos espiritualmente. Né? Presta atenção. Curem os o quê? Leprosos e expulsem os quê? Demônios, né? Que são pessoas que na carne, né, se generaliza em atitudes. Deem o quê? Também, né?
Presta atenção aqui que está dando para me ler. Dê então o que? Liberalmente o que? Como vocês receberam, da mesma forma que vocês estão recebendo a instrução, vocês passam. Presta atenção, vocês não são mestres, vocês são discípulos fazendo discípulos. Não o quê? Levem ouro, nem prata, vocês não levem nada, né? Nem moedas, né? Nem cobre com vocês. Não levem nenhum o quê? Saco de o quê? Viagem, nem túnica extra, né? Nem sandálias, né? Ele garantirá tudo a vocês para se apoiar, pois quem trabalha, presta atenção, hein, né? Quem trabalha tem direito o quê? Ao sustento. E para quem que eles estão ali trabalhando? Para quem? Né? Quem é que garante? Presta atenção. Então sabemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, que nós não estamos vendo, mas nós temos certeza. Então, quem garante a vitória, quem garante o salário, né? Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Presta atenção. Então, vemos aqui em Mateus 23, a igreja, né, que Jesus ele não recomenda. Jesus, né, disse ao povo e aos seus discípulos, que é a sua igreja: os mestres da lei e os fariseus têm o que? Autoridade. Para o quê? Para explicar, para ensinar, né? A ensinar o quê? A lei, o quê? De Moisés. Né? Obedeçam ao que eles dizem, né? Tá falando ali, obedeçam o que eles dizem, mas não sigam o exemplo deles, porque Jesus veio trazer o quê? A graça, né? Jesus veio trazer o novo e vivo caminho, não o caminho, né? Mas o novo e vivo caminho. Então, eles estavam ali no pacto da lei, então obedeçam o que eles estão falando, mas não leve isso para frente, né? Não sigam o exemplo deles, porque esses aí, eles não fazem o que mandam, o que eles fazem, e eles falam, mas não fazem, né? Não sigam porque eles fazem o que mandam vocês fazerem. Eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Então, vamos estar prestando atenção com a igreja que Jesus não faz participação. Eles exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, né? O que importa para eles é a religiosidade. Nem o que? Ao menos, né? Presta atenção, a levantar um dedo para carregar o que? Esses fardos, né? Nós vamos lá em Tiago 1, versículo 26 e 27, que na religião de Deus é ajudar, né, os estrangeiros, a viúvos, os órfãos, né? E então nós vamos ver se estas igrejas têm esta incumbência, né, de ajuda, ou é o povo que tem que ajudar a igreja. Preste atenção, hein? Então, nós estamos vendo aqui a igreja que não é de Jesus. Tudo o que vocês fazem é para se mostrar, eles, né, a liderança, eles o que? Se finge o quê? De santos, levam afixados aos braços extensas orações com versículos do quê? Das Escrituras. As Escrituras é contexto, né? Nós estamos na graça, não é verdade? Coisa das Escrituras, né? Então, e alongam as barras dos seus mantos e como gostam de tornar, né, os principais lugares nos banquetes e os assentos, né, que se intitulam importantes, né, apreciam o que? A consideração que se presta a eles, né, eles têm que ser considerados, né, porque eles pegam lá em, né, Efésios 4, versículo 11, diz que Deus deu dons, né, aos homens para aperfeiçoamento dos santos. Dons, mas eles pegam aqueles dons e se intitulam, né? Para serem os bam, né? Porque a palavra de Deus nos dons é para nós sermos discípulos, né? Tornar, porque sendo o corpo
de Cristo, né? Para do qual ele é o cabeça. Muito bem, presta atenção, hein, menino? Então, eles gostam, né? Eles gostam das primeiras cadeiras, né? Eles gostam de se tornar os principais, o quê? Tornar os lugares, né, nos banquetes, seus bambambãs, né, e sentados mais importantes nesse negócio. Como que apreciam o que? A consideração que se presta a eles, né? Eles gostam, né? Tem que ser considerados. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, nas praças e o que eles serem chamados o que de mestres. Agora presta atenção aqui, gente. Nunca deixem que alguém chame vocês o quê? De mestres, né? Nós somos o corpo do qual o cabeça é Cristo, na graça, né? Consequentemente, nós também não temos mestres. Nós temos discípulos fazendo discípulos, porque existe um só mestre. E todos vocês, todos líderes e liderados, estão no mesmo que nível, né? Eu estou lendo a Bíblia só, simplesmente. Como que vocês estão todos no mesmo nível, como que? Como irmãos. Não se dirijam a ninguém. Presta atenção, eu estou lendo a Bíblia. Não se dirijam a ninguém aqui na terra, né? Chamando-os o quê? De mestre, de pai, né? Você fala assim, meu pai da fé. Como assim? Porque vocês só têm um pai que está o quê? No reino espiritual, né? E não se deixem, né, chamar o quê? De chefe, porque somente um é o mestre, é o chefe de vocês, isto é, o Messias, aquele que trouxe as boas novas, aquele que é a boa nova, né? O verbo revelado, verdade? Quanto mais humilde for o serviço de vocês, né? Sem gravata, sem isso, aquilo outro, eu sou isso, sem diploma, maior vocês serão, né? Para ser o maior de todos no reino de Deus, né? Presta atenção, tá prestando bem atenção? Ai de vocês, fariseus, né? Demais mestres da lei, hipócritas, pois vocês não entram no reino de Deus, né? Porque visualizam, priorizam um reino físico, né? A igreja física, a de pedra, né? Do qual Jesus, em Mateus 24, derrubou, né? E não deixa os outros entrarem, vocês não deixam os outros compreenderem esse reino espiritual e viver nele. Presta atenção, né? Oh, meu Deus. Então, visando bem a igreja que Jesus alerta, né? Que não é a dele, eles da onde tem um povo que pratica, né, todas as obras com o fim de serem o quê? Vistos, né, pelos homens, né? Pois largos, né, os seus ternos, e, enfim, amam o quê? O primeiro lugar nos banquetes, né? Gostam de ser considerados, né? Tem de ser separados, né? Com honras e as primeiras cadeiras, né? Bem, na frente, as saudações nas praças e o quê? E a serem chamados mestres, gostam de ser chamados de mestres, né? É o meu pai na fé, é isso, aquilo outro, presta atenção. Então, Marcos 7, versículo 6, Jesus falou assim, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Está falando de liderança, porque em vão me adoram ensinando. Quem ensina é líder, não é o liderado. Né? Em vão me adoram ensinando doutrina, o quê? Que são preceitos de homens. Presta atenção, hein? O reino de Mamon, né? Do Deus Mamon é terrível, né? A religiosidade pode fazer tudo, tanto que não atrapalhem, né? O poder deles, né? A disciplina deles. Então, os fariseus se reuniram, né? E consultaram entre si, né? Falaram, vamos ver o que está vendo com esse cara aí, né? Porque está atrapalhando o nosso negócio. Como compreenderiam Jesus em alguma palavra, né?
como eles surpreenderiam Jesus. E então enviaram os discípulos juntamente com os não eram os discípulos de Jesus, né? Enviou os discípulos deles. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, né? Olha só. E elogia, né? O homem é maldoso, né? A carne é fogo, né? Ah, você é isso, você é maravilhoso, você é maravilhosa, você é isso, aquilo outro, mas sempre tem uma intenção nesse elogio, né? Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, que ensina o caminho que é de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, né? Ó, sempre destila o veneno. Porque não olha para a aparência, né, das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Eles sempre fazem um rodeio, né, para poder chegar ao denominador comum deles. Mas Jesus, percebendo o quê? A maldade deles, respondeu: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda de vocês. Hello. Hipócritas, porque vocês estão me pondo à prova. Mostrem-me a moeda, né? De vocês. Qual é a cara que está nessa moeda, né? Qual é a cara? Né? Trouxeram-lhe um denário e Jesus lhe perguntou: de quem é essa figura que está aí? Ele respondeu: é de César. Então Jesus disse assim: então por que essa maldade de vocês? Então deem vocês a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, que, né, é me adorar em espírito e em verdade, né? O verbo está aqui revelado a vocês. Não estou tratando, né, de outros assuntos a não ser do reino de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixaram eles em paz. A autoridade de Jesus. Jesus entrou no templo, né, e quando ele estava lá ensinando, Jesus estava fazendo o quê? Ensinando. Os principais sacerdotes e anciões do povo se aproximaram e perguntou: que autoridade você faz essas coisas, né? E quem lhe deu esta autoridade, né? Jesus respondeu: eu também vou fazer essa uma pergunta a vocês. Se me responder, eu vou responder a vocês, né? Que direi, com que autoridade eu faço essas coisas? Eu vou responder: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Hã? E até hoje a gente não sabe de onde que é, né? Porque João falou assim: eu batizo com água, mas vem o que vai batizar com o Espírito Santo. Então, é a palavra, né? Mas até hoje não entenderam isso, né? De onde é o batismo? É do céu ou da terra? Claro que é da terra. O batismo nas águas é da terra, né? Presta atenção, hein? Então, finalizando aqui, Jesus veio mostrar, falando sobre a porta estreita, né? Sobre os falsos profetas. E ele falou assim: meu filho, presta atenção. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entendeu? Religioso, entra no reino, nesse reino espiritual, do qual eu vim trazer para vocês. Que vocês olham muito para o templo físico, né? Mas vai ser derrubado, hein? Nessa geração. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos daquele dia, no dia da derrubada do templo físico, vão dizer: Senhor, mas por que isso? Nós profetizamos em seu nome, e eu em seu nome expulsamos os demônios. Eu, em seu nome, não fizemos muitas maravilhas, muitos milagres. Então Jesus vai falar assim: vocês fizeram bastante coisa, vocês eram muito religiosos, né, para o meu gosto, né? Mas eu nunca vos conheci no reino de Deus. Afastem-se de mim, eu sou espírito, e onde há o espírito há liberdade. Vocês que praticam o que? Uma obra, né? Vão costumes religiosos. Jesus põe à prova, né, quem quer realmente seguir, né, no reino espiritual, né? Porque ele não está aqui, não está ali, não está na minha igreja, na sua igreja, aqui, acolá, né? Jesus põe a prova, né? Ó, vendo Jesus, muita gente ao redor ordenou que passe o quê? Passe para outra margem. Sai desse negócio da carne e passe para outra margem, para onde eu vim trazer, para a novidade de vida, para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, vou segui-lo para onde você for, né? Mas Jesus respondeu:
as raposas têm as suas tocas, né? Ficam só de butuca. E as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde o quê? Reclinar a cabeça. Ele não está aqui, não está ali, não está acolá, entendeu? Tá onde tiver 2 ou 3 o meu nome, entendeu? Eu vou estar depois da cruz, entendeu? Presta atenção, hein? Então, vocês estão ligados a mim, se vocês forem o que é ligado à videira verdadeira. Então, eles queriam saber, então, quem era, né? Se fazer maravilhas pode estar apartados, né? Os religiosos podem estar apartados, né, de Deus no reino dos céus, então ele quis saber, né? Qual é o maior, então, no reino dos céus? Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Então, nós queremos ser o bambambam. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: ó, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, né, de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus, no reino espiritual. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, né, saber que tem sempre possibilidade, né, aprender a possibilidade, né, disso, daquilo, não querer ser o bambambam, esse é o maior no reino dos céus. Porque vocês são um corpo. Vocês são uma nação que é o corpo do qual só existe uma cabeça. Aquele que veio, que foi o caminho para os judeus e o novo e vivo caminho para a nação do amor da cruz. E a quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Pai seja convosco, até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like.